Olá a todos, meu nome é Edgar Santos, tenho 43 anos, moro na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Sou programador, já há algum trabalho com linguagens, desde o tradicional, PHP, mais recentemente trabalhando também com o Studio, com linguagem C Sharp, e a minha última paixão, que é o Adobe Flex, cujo conteúdo eu já no nosso site, tá? Eu vou mostrando aqui o link do site para que acessem e visualizem mais aulas. Lembrando que todas essas aulas são disponibilizadas gratuitamente. A intenção é só conhecimento adquirido para pessoas que estão estudando, né? Para os iniciantes, um tipo de programação. Vídeo aula, vamos estar falando do Visual Studio, sobre o Net Framework e sobre o Visual Studio. Vamos estar aplicações, como é feita as aplicações, conhecer a arte do .NET Framework, vamos conhecer né, de programação, Visual Studio 2010. Vamos logo ao assunto, né? Eu criei um PowerPoint aqui, um PowerPoint para estar falando primeiramente tudo, depois nós vamos colocar e vamos ensinar desde a instalação do Visual Studio até como criar alguns programas em ASP.NET e Windows Forms. Abrindo aqui para executar o slide. Ok. Então, Net Framework 2010, o link, tá? Para vocês acessarem e usarem mais cursos. Nós temos cursos de PHP, Flex, Adobe Flex, Flashback, entre outros, ok? Visitar nesse site aí, bastante cursos curtindo, né? Todos estão, basta apenas fazer um registro lá. Isso para eu saber, né? Para eu lhe dar a audiência do site, saber quanto ele está sendo acessado ou quanto sendo útil para visitantes, ok? Então, vamos primeiramente sobre o .NET, né? Arquitetura.NET, que é né, uma da Microsoft. Vou voltar ao slide. É uma plataforma de software de linguagem independente. Por que independente? Nós vamos ver nos slides que nós poderemos usar várias linguagens, tá, para programar no Net Framework. E, na verdade, não é uma linguagem, é uma biblioteca de classes. Vamos estar vendo a estrutura do Net Framework e como o Net Framework trabalha pilar, né, o que é criado, né, utilizando essas, ok? Utilizando o framework, podemos ver para web e aplicações Windows Forms. Como funciona? A estrutura do Net Framework. Esse azul, aqui em cima, linguagens em que eu posso programar VB, C Sharp, Script e outras linguagens. Vamos estar até mostrando algumas nos próximos slides, ok? Essas são as camadas que eu tenho a seguir até eu chegar na linguagem, né, que é a linguagem de máquina, então esses são os componentes do framework. Trabalho com ASP.NET Web Server, com Windows Forms, com a que é com bancos de dados, né, XML, e do lado esquerdo podem ser criados, desenvolvidos utilizando a ferramenta da Microsoft, que é o IDE, para trabalhar com Net Framework, visualstudio.net. Nós vamos estar visualizando, vamos estar trabalhando durante essa videoaula. Ok? Então, com o slide anterior, aqui dando, né, as ações das possibilidades, né, as características do Net Framework. Ok. Nesse diagrama, vamos ver agora como é feita a compilação do .NET Framework. Veja bem, estamos programando, por exemplo, em VBNet ou C Sharp, em qualquer outra linguagem. Se eu uso VBNet, eu vou passar para o compilador VB,
um compilador C Sharp e de outro para o compilador da linguagem específica, né, da apropriada linguagem. Desse compilado, por esse passo aqui, eu vou para uma linguagem, um código intermediário, que por sua vez é compilado novamente. Vou criar aqui em tempo de execução o CRL, que já é linguagem reconhecida já pelo hardware. É o CRL, que a gente falou antes, né? A linguagem NET para código, né? O IL, é a intermediária. E o C aceita o código, ok? E recompila ele para ser entendido pela máquina. As linguagens né, da Microsoft, providas para trabalhar com .NET, VB, C Sharp, C Sharp, JavaScript, recentemente não está aqui no slide, o F Sharp, e o .NET aceita linguagens de terceiros, ok? Posso trabalhar com linguagens de terceiros. Essas criadas aqui, PHP, por exemplo, Delphi, né, já tem o Delphi.net, entre outras. Vamos sobre aplicações pobres, que são aquelas aplicações, né, com as telas características, né, com janelas. Então, nós podemos criar o framework tem bibliotecas e classes específicas, aplicações informes. Essas características aqui, o suporte VX, por exemplo, né, um extenso unidade de controles, né, conduais para se criar aplicações e outras características. Uma aplicação é aquela, né, que te criar aplicações para web, okay? E criação de website. Fazendo isso, vamos estar criando uma aplicação web, vamos estar aplicação web service, né, quando trabalhando com o Visual Studio, ok? O ASP.NET usa a linguagem NET e para gerar HTML, ok? Que é entendido pelos browsers. Na verdade, quando você está navegando no browser, você não visa nenhuma codificação de linguagem. Você vê de linguagem ponto, na verdade, você vai visualizar o HTML, ok? Que é gerado pelo ASP.NET para que o final navegue nos browsers, ok? Ok, mais algumas características da linguagem ASP, ok? Suporte para múltiplos, você pode programar em ASP.NET, quais citados anteriormente, como VB, ok? Performance, performance significa mais rapidez na sua aplicação, baseado em controles, você pode arrastar controles assim, de duas formas, você pode criar uma página visual, ok? Mais produtivo, ou seja, a produção, o tempo gasto numa aplicação é bem mais rápido, mais do que algumas linguagens anteriores, antes do ASP.NET, ANT.NET Framework. Bom, o WebForms são aplicações, como se permite também, com esse do Windows, né, com janelas, com aqueles softwares tradicionais de formulário. As características do WebForms é que o ASP.NET Forms bem parecido com o Windows, são janelas, né, página web muito parecida com a janela do Windows, por exemplo. ASP.NET Web Forms. No Net Framework, voltando aqui, elementos auxiliares, botões, grid, e aí uma grande quantidade de ferramentas, ok? Para facilitar, essas ferramentas podem ser já as originais quando você instala o Visual, ou você utilizar de ferramentas criadas por Deus. É bastante comum encontrar ferramentas criadas por terceiros, implementadas, né, no Visual Studio para trabalhar com esse WebForms. O código e executado. Suporte para ASP.NET Server Controls, né, para trabalhar com dados, com grid, ok?
O ASP.NET Web Service, a definição de web seria você criar uma aplicação cujo funções podem ser visualizadas remotamente. Vou citar no exemplo Web Service do Correio. Você tem aplicações que conectam, tá, com o Correio para retornar para você endereços, né, ações, enfim, esse tipo do Web Service, ok? Como eu disse, o Web Service é uma aplicação acessada via internet. O retorno, quando você faz uma solicitação a um XML para você possa trabalhar, isso vai ficar mais claro ainda quando a gente estiver criando o Visual Studio Web Service, ok? E permite que outras ações se conectem aos seus efeitos, que eu citei anteriormente o exemplo do Correios, né? Que pode criar um ASP.NET ou uma aplicação que conecta ao Correio, vai na aplicação, evento, retorna para você XML com os dados que você procurou, né, de acordo com a sua pesquisa. E o Studio.NET, que é a ferramenta que nós vamos que trabalha com tudo que a gente falou até agora, né? Com NET Framework, criações de páginas, páginas web, de aplicativos Windows Form, ok? A IDE, né? Da Microsoft, a ferramenta para trabalhar com o NET Framework. Ok, terminamos a nossa apresentação, aqui o meu PowerPoint. Tá? Eu vou lembrar o seguinte, o NET Framework, mais aqui sobre o Netflix, ele é distribuído pela Microsoft no site da Microsoft e está sempre atualizado, tá? com novas ferramentas, com produtividades melhor da versão. A versão da NET Framework foi vamos entrar no site da Microsoft e vamos que eu vou baixar a versão do NET Framework. Vamos procurar aqui no nosso Google. Acredito que a primeira que encontrar aqui já é onde eu posso baixar. Aqui, né, pesquisei NET Framework. O primeiro link que eu encontrei do site da Microsoft, onde eu posso baixar o NET Framework. Veja bem que nessa que eu localizei, aqui está disponível a versão 2.0 do NET Framework. Nesse momento que eu estou gravando a aula, já estamos na versão 4.0, ok? Eu estou descendo aqui. Vou aqui para onde me fala outras versões do Netflix. Veja bem que eu tenho aqui a 1.1, a versão 3.5 e a 4, que é até esse momento a última, com muito mais recurso, atividade para desenho. Lembrando que o Framework é instalado na máquina do usuário do desenvolvedor, ele é necessário para desenvolver. E caso você use sua aplicação que foi utilizando o NET Framework, o cliente, no caso de uma aplicação Form, precisa ter um NET Framework instalado. Caso você crie um software distribuível, você tem que informar ao cliente que ele tem que ter o NET Framework instalado na máquina dele, você usou o NET Framework para criar essa aplicação. Se for um ASP.NET, o NET Framework tem que estar instalado no servidor onde está instalado lá o IIS, né? Que é o servidor de páginas, ok? Então, uma aplicação necessária, obrigatório, NET Framework 4. Para os usuários chegarem no site criado, né, eles não é necessário ter o framework no servidor. Esse é só um lembrete, né, importante sobre o NET Framework. Para baixar a versão, que é mais aconselhável, sempre baixe uma versão, ainda mais porque uma vez que você tem 4, ele tem todos os padrões das versões anteriores, ok? Aqui está a página do NET Framework Web Installer, apenas clicando em Download. É bem simples, então você clica em Download, já colar. Eu não vou fazer esse passo, pois já está aqui. E acredito não ser nessa simplicidade
da instalação do NET Framework na sua máquina. Vamos agora vamos baixar agora, né, o Studio. Como eu disse, é a ferramenta BE, né, da Microsoft, trabalhar com o NET Framework, com as do NET Framework. Vamos procurar onde eu posso baixar aqui, onde eu posso baixar o Microsoft Visual Studio. Vamos procurar Visual Studio 2010. Simples, primeira página que eu já encontrei no primeiro pesquisa, na primeira linha eu já achei. Simplesmente eu vou na página Download, ok? Eu tenho do Visual Studio, tá? Eu tenho, vamos ver aqui as versões do Visual Studio que tem. Vamos na página inicial do Visual Studio 2010. Ok. Visual Studio, no caso do complemento PTBR, aqui várias edições do Visual Studio. Vamos ver aqui as edições. Temos o 2010 Profissional, Ultimate e o Teste Profissional 2010. Veja, entrem nesse site que vocês vão, as especificações aqui todinho, inclusive, né, valor de cada um deles, quais as funções de um deles, né? Cada um deles, essa parte mais escura fica aqui. Esse rito aqui é atendido na versão, tá? Veja bem, praticamente em todas as características você pode trabalhar com Visual Studio, ok? Tem o valor dele. Aí, o Visual Studio. Para fazer o download, vamos aqui no link. Experimente o download Ultimate 2010 e experimente o download profissional, ok? Então temos aqui para você baixar versões. Eu já baixei a edição, tá? Tá na minha pasta aqui, versão Ultimate, ok? Versão Ultimate, está aqui o instalador. Agora vamos partir a instalação do Visual. Eu tenho aqui o arquivo básico, né, como qualquer aplicação. Tem aqui o setup. Começar a instalar a aplicação. Instala o Microsoft Studio. Vou minimizar as outras aqui. Normalmente a página é a instalação ao estúdio. E nessa tela pede para eu aceitar os termos de licença, de acordo com os termos de licença. Logo na parte aqui superior, os termos, vamos continuar. Ok. Essa parte me pergunta o que? Se eu quero com o Visual Studio Ultimate ou customizado. Quem vai programar em uma linguagem especial? Por exemplo, eu sou um programador que gosta da linguagem C#. Eu vou instalar apenas ela. Aí eu seria necessário escolher a parte customizada, né? A parte de instalação customizada. O que é mais aconselhável? Nem todo mundo trabalha com todas as linguagens. Que é o meu caso, né? Escolher customizado. Não me solicitou aqui onde eu quero instalar, por padrão, né? O Visual Studio é instalado nessa pasta, Visual 10. Eu vou a pendrive onde eu quero instalar, ok? Na verdade também não me permitiu, C2 né? Arquivos de Visual Studio 2010. Eu prosseguir. Aqui sim me solicita as linguagens que eu lembra no início da nossa apresentação que eu falei que o NET Framework, a programação em várias linguagens. Então eu vou selecionar aqui quais que eu vou programar ou deixar todos, né? Eu vou fazer aqui, vou tirar o eu não trabalho com C++, quem conserva, ok? Nas nossas demonstrações aí do Visual Studio nas próximas aulas nós vamos estar usando, ok?
Eu vou usar, então, deixar aqui o C Sharp, vou retirar o F Sharp, o Visual Developer para programação nas web, né, para utilizar ASP.NET, eu vou deixar. Graphic Library algumas imagens, né, maps, ícones, cursores, usar na sua programação, é interessante deixar. Software Developer, que são ferramentas de desenvolvimento, que é você construir aplicações que usam o Microsoft Office, hoje, Excel, PowerPoint, outro, aquele pacote do Office. Ok. Selecionei as linguagens que eu quero instalar, os meus padrões. A gente vou dar install. Iniciar a instalação. Eu vou dar vou pausar aqui, porque é um processo demorado. Estarei voltando daqui. Bom, terminamos a instalação do vídeo. Vamos terminar aqui em Finish. Terminei a instalação. Vamos abrir então o nosso Visual Studio 2010, Microsoft Visual 2010 Ultimate. Parece que eu cliquei duas. Na abertura, na primeira vez que abre o Visual, é solicitado aqui para ver qual a linguagem padrão que você vai usar, né? Você está as linguagens, mas qual é o padrão? Aquela que você vai utilizar por padrão, ok? Eu escolho Visual C Sharp, que é o nossos projetos, o que nós vamos fazer baseado nessa linguagem, tá? Iniciar o Visual Studio. Esse processo é demorado, ele está lendo o usuário, né? Vai abrir o Visual Studio. Ok, terminou aqui, está abrindo agora, né? Tela do Visual Studio vai aparecer aqui pra gente. Varia da performance do server, ok? Da memória. Quanto mais rápido, melhor. E geralmente deve sempre que é a primeira vez que a gente abre o Visual Studio. Normalmente não é tão demorada a abertura do programa. Está aberto aqui o Visual Studio, essa é a trial do Visual Studio, a página, iniciei, sempre abre com essa página aqui. Nessa página você pode obter sobre o Visual Studio, as últimas novidades, ok? Ultimamente a Microsoft tem para aprimorar o Visual Studio. Nessa aba você ajuda de como utilizar o Visual Studio. Do lado direito nós podemos conectar Foundation Server, seria uma outra aula, a gente vai que é o Team Foundation Server. Vamos aqui abrir um projeto ou criar um novo projeto, tá? E aqui projetos recentes, aqueles que trabalhou ultimamente, apesar de instalar do Visual Studio aqui para você mostrando a instalação, mas eu já havia trabalhado e criado alguns projetos. Por esse motivo já está na lista de recentes. Nós vamos criar aqui um novo projeto. Abriu-se a janela, eu posso escolher o tipo de projeto. Ok. Eu escolhi como padrão C Sharp, né? Minha linguagem de programa eu vou utilizar como padrão no Visual. Por esse motivo eu vejo aqui primeiro o Visual C Sharp. Eu tenho aqui outras linguagens, ok? Que eu também instalei aqui o Visual Basic, ok? Se eu quiser projeto Visual Basic, eu selecionaria aqui, tá? Em outras, enfim, o Database, tá? Os de teste, projetos
Vamos criar então o Visual C Sharp. Eu quero que atente detalhe. Eu trabalho com o Net Framework 4, ok? O Net Framework 4 me permite criar esses projetos listados aqui. Tá? Caso eu escolha que eu mude nessa aba para o Net Framework, veja que já diminuiu a de tipos de projeto que eu posso criar. Eu falei no início do nosso, né? A cada versão do framework são adicionadas novas funcionalidades. Então, em cada versão que eu tenho novos de projetos a serem criados. Como eu escolhi aqui o Net Framework, 4 projetos aqui. Eu tenho um projeto Forms, projeto WPF, ok? Que é do tipo Windows Foundation, que nós não vamos nessa aula. Na verdade, a ideia é só, nesse momento, Windows ASP.NET Application, ok? Podemos fazer outra aula para mostrar criação de aplicações que são aplicações ricas, né? Com as definições hoje com efeitos, né? Visual, trabalhar com parte 3D, né? Com aplicação multimídia. Então o WP é muito com isso, ok? Eu posso Windows Form, enfim, são uma quantidade, né? Eu posso criar aqui projetos do tipo as ferramentas do Office, né? Excel, ferramentas de produtividade, posso criar, vamos estar criando uma daqui a pouco. Vamos iniciar então criando uma aplicação Windows Forms. Vamos dar um nome para ela, para essa aplicação. Nesse espaço eu dou uma aplicação, tá? Vou dar minha aplicação vou mudar o nome aqui para vídeo aula, ok? Onde eu vou colocar, por padrão, ela passa dos meus documentos, tá? Crio uma Visual Studio 2010, ok? Vou manter essa pasta, o meu projeto vai criar lá dentro. Poderia mudar, vou criar aqui uma nova pasta para mostrar para vocês a estrutura do projeto. Eu vou criar aqui no meu Drive C, eu vou criar uma nova pasta chamada vídeo net, ok? Que vai ficar o net, ok? O nosso projeto Windows. Um outro detalhe, queira criar um diretório para ação, eu seleciono aqui. Se eu escolho criar o diretório, eu vou criar uma subpasta dentro da pasta. Se eu criei esse diretório, então eu vou ter vídeo aula net. Então eu vou criar uma aplicação web, eu vou colocar vídeo aula net. A minha estrutura seria uma chamada vídeo aula net e dentro da subpasta vídeo aula net, que é para minha aplicação Form, né? Ok. Estamos criando a aplicação. Está criando a aplicação, só mais um instante. Podemos aproveitar, eu vou fechar essa página inicial aqui, a Start. Ok. Então, quando eu crio uma aplicação Windows Form, ele já cria para mim o meu formulário, ok? Que eu tenho os botões minimizar, né? Enfim, como eu disse antes, o Windows Form é que ela é baseada no Windows de janela, ok? Ele cria e dá para ele para o meu primeiro formulário de forma. Antes de a gente trabalhar com formas, nós vamos pensar primeiro, né? Vamos com a interface do Visual Studio. Conhecendo a interface do Visual Studio. Eu tenho aqui a aba, né? Solution Explorer. Eu tenho aqui todos os arquivos da minha aplicação. É onde os arquivos da minha aplicação. Referências, eu vou estar falando sobre referências, os meus projetos. Eu tenho aqui o projeto Visual. Então, essa Solution Explorer,
tenho todos os meus aplicativos, os meus arquivos, ok, que projeto. Aqui, o Visual Studio trabalha com flutuantes. Eu poderia estar essa aba, né, essa janela, para canto da tela. Por exemplo, colocar ela do lado esquerdo. Observe aqui as redes, né, onde eu posso colocar esses símbolos, eu colocando desse lado. Viu? Veja bem que mudou aqui, mudei para o lado esquerdo agora. E eu estou vendo aqui agora do lado o meu Windows, o meu Form. Caso eu queira ganhar mais, trabalhar com isso aqui, eu clicar nesse botão Auto Hide, vai acontecer. Eu vou ficar a janela escondida aqui do lado direito, para eu ganhar mais espaço aqui para minha aplicação, meu desenvolvimento. Esse recanela flutuante serve para isso, para espaço, ok? E a minha License Explorer está aqui. Se eu quiser novamente, cliquei aqui, ok? Outra recurso, caso eu maximizar essa janela para ter um espaço maior, eu posso clicar 2 vezes, como eu fiz agora, ó. 2 vezes, o que eu fiz? Eu dou maior para visualizar o que eu estou fazendo aqui. Isso é mais interessante fazendo quando eu estou programando. Vou retornar, ok? Coloquei aqui, ó, sei, né? Vamos conhecer agora a janela de próprios. Eu tenho selecionado aqui, né? O Form tem idades, por exemplo, como tamanho, altura, né? Entre outros. Título que vai aparecer aqui em cima. Posso ver essas propriedades. Eu posso fazer isso de 2 formas. Eu posso aqui no menu View, ok, escolher propriedades. Propriedades. Aqui, história. View, propose. Ok, é a linha de propriedades. Eu vou fechar esse form aqui. Vou abrir ele novamente. Olha aqui. Eu tenho as propriedades. Todas as janelas, conforme eu falei, são, né? E eu tenho o recurso do autor, ok? Se eu fizer isso aqui, tá? E eu vou trabalhar aqui nas janelidades com o que eu estou selecionado. No caso, o Form, eu vou trabalhar com as propriedades do Form, ok? Esse Form aqui, o texto dele é Form 1. Eu vou nas dados aqui, vou na propriedade 1. E vou mudar o nome, por exemplo. Vou colocar salário inicial. Mudei uma unidade. Observe que aqui eu tenho inicial. Ok? É uma propriedade. Já aprendemos a trabalhar com janelas flutuantes. Ok? Colocar janelas dentro da outra. Por exemplo, colocar as propriedades usadas junto do Solution Explorer. Aconteceu nesse momento. Observe aqui embaixo que eu tenho aqui as propriedades numa outra aba, o Solution. Então, eu realmente acho mais fácil dessa forma utilizar o espaço. Esse aqui, os padrões que nós vamos ver daqui, ó, eu vou deixar só em 2 abas, Solution Explorer e as propriedades. Quando aqui o meu objeto, eu vou ver as propriedades dele. Outra, nós vamos ter que colocar aqui, eu preciso colocar dentro do meu formulário, criar o design dele, né? Tudo bom? O grid, enfim, os componentes para que eu possa sair do meu formulário. Para isso eu preciso vir nela de ferramentas. Eu vou aqui, Toolbox, ok? Eu já quero Ctrl X, né? Toolbox, ok. Está aqui o meu Toolbox, vou colocar aqui junto também, ó. Ok, agora eu tenho 3 abas aqui. O Toolbox é os meus componentes para eu desenhar, né? Fazer o design do meu aplicativo, ok? Então são separados aqui formulários. Vamos primeiramente nos comuns, formulários, botão,
né? Vamos escolher label, aplicação, ok? Vamos agora no botão, clicando em cima. Então, vamos ver as propriedades. Conforme eu falei, verdade, mas eu tenho um atalho aqui, ó, 4. Se eu clicar no botão e F4, automaticamente, eu já venho para as propriedades aqui, ok? Então, eu tenho aqui a parte do botão. Nessa linha, aqui em cima, eu vou ter todos os controles. Eu tenho o formulário, label, né? Que é esse aqui, botão. Posso selecionar eles por aqui também, ok? Vamos então, eu cliquei no botão, vamos mudar a propriedade. A propriedade texto que está escrito nele para alterar label. Ok. Alterar label. Outra propriedade. Size, tamanho. Eu posso colocar de largura. Observe que automaticamente lá. E a altura, o height, 50. Ok, alterei o meu botão. Fiz isso através das propriedades. Estou arrastando aqui. Simplesmente. Ok? Outra propriedade importante. Em aplicativos eu sempre tenho que ter o nome do componente. Porque ele pega aqui o botão name, name, vamos colocar PN1, por exemplo. E esse label agora, observe que eu estou tendo propriedades do label. Eu vou dar o nome de LBL1, ok? O texto dele vai ser aqui. Vamos colocar texto a ser alterado. Okay. Esse aqui é o meu label. Tem a de trabalhar com estilo do negrito. Quero com a fonte bem maluca aqui. 12. Olha. Ficou bonito. Texto a ser alterado. Ok. Observe que eu estou trabalhando apenas com design do formulário, ok? Eu ainda não estou programando. Os eventos, por exemplo, o que eu vou fazer quando clicar nesse botão? A ideia é, eu clicar nesse botão, eu altero esse label. Eu tenho duas para fazer. Agora nós começamos a ver um básico, né? Programação, que a ideia da aula não é programação, e sim é ser o Visual Studio. Em uma aula a gente pode do C Sharp, ok? Formas de, quando eu clicar nesse, alterar o texto desse label. Uma forma é eu clicando 2 vezes sobre o botão. Observe que agora sim eu vou estar programando, utilizando C Sharp, porque eu criei um projeto um C Sharp, né, nessa linguagem. Ele chamou o evento clique do botão. Ou seja, o que vai acontecer quando eu clicar? O que é a ideia? Eu quero para o design, observe que agora tenho aqui o form1.cs, uma ação, né, enfim, a chamada das bibliotecas de classe do Net Framework, e todos esses que eu selecionei agora são as bibliotecas do Net Framework, no caso Net 4, ok? Eu tenho aqui, quando eu utilizei o botão, eu criei o From, eu estou usando uma aplicação de e-mail aqui, a biblioteca de classes do Word, para trabalhar com Forms, ok? Windows Forms. Cliquei aqui, vamos design, eu quero que eu alterar esse texto. Agora eu preciso saber o nome, né? Label. Eu vou na name, é o LBL1. Quando eu clicar 2 vezes aqui, o LBL1, ponto, observe que eu cliquei em ponto, eu coloco aqui o nome do componente e traz todos automaticamente, me traz todas as propriedades, todos os eventos, okay, desse componente selecionado. O evento que eu quero alterar, a propriedade que eu quero alterar, é o texto dele, ok? Eu vou falar aqui o texto. Vamos usar aquele famoso, né? Hello World. Olá mundo. Olá mundo. Na programação C Sharp, ali com ponto e vírgula, ok? Então,
Olha, quando eu clicar no botão, eu quero que o, o label 1, o LBL1, o texto dele seja mudada. Olá mundo. Agora vamos na nossa aplicação e vamos confirmar se tudo certo da aplicação. Eu tenho as opções aqui, ó, debug, start a tecla F5, ok? Iniciar sem debugar, mas futuramente está também debugando a aplicação, ver erros na aplicação. A princípio, vamos apenas rodar ativo. Está compilando, ok? Ok, o botão alterar label, o texto está se alterando. Eu clicar no botão, já está deixando bem claro, o texto do botão vai ser Olá Mundo. Vamos clicar no botão, Olá Mundo. Ok, então já fez aqui o meu primeiro programa Windows Forms. Eu vou apagar esse evento, vamos fazer, porque eu quero mostrar para vocês uma forma, tá? E de fez agora, alterar o texto. Observe que cliquei no botão, ele me dê o evento clique do botão, mas é outra forma de fazer isso. Observe o botão, eu tenho aqui as próprias, observe essa janela, tá aqui propriedades, e eu tenho os eventos, ok? Os eventos, componente, né? Obviamente, seu tipo de evento. No caso do botão, eu tenho os eventos, por exemplo, que é quando eu clicar nele, ou quando entrar, quando eu passar o mouse por cima dele, enfim, mouse down, mouse, quem trabalha com JavaScript, conhece bem, né? E outras programação geralmente tem. O que é quando eu passo o mouse sobre o botão, quando eu retiro, quando o botão, quando o mouse sai do botão, eu movo o componente, enfim. Eventos aqui. O EQ que a gente trabalhou, está aqui, né? Então, eu posso, por aqui, eu criar aquele mesmo passo que a gente fez anterior. Eu clicando duas vezes aqui em clique, ele abriu também da mesma, né? O evento BPN1, clique. Mesma coisa, né? Vamos falar que o LB1 text é igual Olá Mundo. Vamos testar novamente. Cliquei no Olá Mundo. Ok. Está aí o nosso em Visual Studio. Vamos aprender agora como fazer o debug Visual Studio, utilizando a linguagem mais é o mesmo para quais outras linguagens, ok? Na nossa janela Toolbox, aqui, nossas ferramentas, vamos colocar mais um aqui, ok? Eu vou clicar aqui, eu vou digitar, né? F4 para ver as propriedades dele. Vamos aqui no janelinidade, não, dos eventos. Vamos dar o nome, eu já tenho lá o botão 1, vou criar o B2, né? BTN2. O texto aqui, eu vou colocar somar dois números. O que é a ideia? Criar uma funçãozinha básica, vou forçar um erro nas soma dos números para a gente dar, né, erros e para a gente dar a aplicação. O que é debugar procurar erros, né, antes dela ser compilada, ok? Vamos clicar no botão somar dois números para adicionar o evento, ok. Quando eu clico, eu vou criar as variáveis aqui, variáveis né, que vocês já conheçam de C Sharp, tá? Conheçam que é criar uma variável. Caso não conheçam, ok? Tem o nosso site, vamos ter aulas, né, cursinhos e até mesmo avançados de arte. Vamos criar uma básica aqui, inteira, né? Inteiro, vamos dar o valor de número 1, né? Vamos para ficar mais claro. Primeiro número, ok? Primeiro vai ser igual a 5, ok? Vamos criar outra, segundo número, vai ser igual a 3.
nós vamos somar esses dois números. Vamos então, vamos criar um aqui embaixo, aqui, um label, para ele mostrar para a gente a soma dos dois números, ok? Vamos dar um macro, as propriedades, vamos dar o nome para ele de LB soma, e isso aqui vai ser soma, para não ficar sem nada. Depois aqui vai aparecer os dois números, ok? Vamos alterar a fonte, ficar maior aqui, mas, né? Uma fonte bem legal. Essa aqui. Ok, então quando eu clicar nesse botão, eu faço a soma números. Esses dois números, a soma números vai ser mostrada nesse label, ok? Então, vou falar que o LBL, olha lá, o LBL soma, ponto, text é igual primeiro número, eu digitei os três primeiros e apertei contra passo. Isso para quê? Para essa, para mim, né? Aqui mostra todas as variáveis, que começa e que contenha o que eu disse. Então, primeiro número mais segundo número. Ok, olha. Então, quando o Studio me mostra a linha com erros aqui, sublinhada de vermelho, significa que está acontecendo no meu código. Isso porque ela aceita valores seja texto, e se eu somar números, como os dois números são int, então eu não preencho a propriedade text com valores inteiros. Por esse motivo, tenho que transformar esse resultado, ok? Eu faço isso aqui, eu estou somando, coloquei entre parênteses, né? Ponto, olha bem, eu converter para string. Aí sim, agora como eu converto string, aí ele soma, vai aceitar, vai me mostrar a soma dos dois números, ok? Eu coloquei ponto para o string, eu com o resultado inteiro para string. E nesse caso, aceita então o meu LBL soma. Vai somar esses dois, 5 e 3. Cliquei, soma dois números, retornou 8. Beleza, ótimo. Bem legal o nosso programa, né? Somou os dois números. Agora, são boas, mas demanda muito mais para programação, para produção. Então, até e obrigado.